Bom, eu vou conversar com o padre Geraldo Maia, pregador do Retiro do Clero. Ele é da Diocese de Uberaba e essa semana nos deu a alegria de estar conosco em Cachoeira do Campo para pregar o retiro para o nosso clero da Diocese de Divinópolis. Padre Geraldo, é um prazer falar com o senhor. Eu li lá alguma coisa sobre o senhor e vi que até mesmo a sua tese de doutorado e tal, o senhor está muito preocupado também em trazer o ministério sacerdotal dentro desse tempo moderno, ou pós-modernidade, ou alta modernidade, como está lá. Eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho para nós e falasse um pouco da sua experiência de padre, que eu pude perceber que é uma espécie de irmão mais velho, porque o senhor trabalhou com o padre quase que a vida toda. E nos últimos anos, então, a sua convivência com os padres foi muito grande, não só do Brasil, mas quase do mundo inteiro. Então, quem é o senhor e o que o senhor pode falar para nós aí do papel do presbítero nesse mundo de hoje? O papel do presbítero hoje é um papel muito importante, é uma missão, na verdade, não é? A missão de estar junto do povo de Deus. É a missão de levar a alegria do Evangelho, como o Papa Francisco sempre insiste conosco. A alegria de levar a mensagem de vida, de esperança. E eu tenho a satisfação de trabalhar nesses quase 34 anos de ministério. Eu tenho a alegria de ter realizado trabalhos assim muito diversificados, né? Como já foi acenado aqui, trabalhei muito na formação, né? Com seminário menor, com propedêutico, com seminário de filosofia, teologia, e também que a gente chama de formação permanente, né? Eu trabalho com os padres, mas eu tive um trabalho muito grande também com o povo de Deus em geral. Trabalhei muito com paróquia, com assessorias de grupos específicos, né? Então, de maneira que eu trago um pouco de experiência do ministério e procurando partilhar um pouco com os irmãos aqui, padres da Diocese de Divinópolis, no sentido de um revigoramento do coração. O importante no momento de retiro espiritual é esse revigorar o coração diante das angústias, diante das dificuldades, das decepções, dos desafios desse tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Estamos vivendo tempos muito desafiantes, né? O que nós chamamos de uma cultura pós-moderna, um certo indiferentismo, uma angústia muito profunda que tem tomado conta do coração das pessoas, né? A gente vê assim como vem aumentando o nível de depressão, de estresse, de cansaço. Então a figura do padre precisa ser essa figura de um revigoramento, tem que ser a figura de alguém que faça o coração das pessoas arder. E o momento do retiro é esse momento privilegiado de revermos um pouco a nossa vida, o nosso ministério, a nossa missão. É com este espírito que eu vim para procurar ajudar os padres da Diocese de Divinópolis. Padre, acho que nós nunca vivemos uma realidade como nós temos vivido hoje. O mundo todo está muito complicado, uma realidade muito embaçada, digamos assim. E isso afeta também os presbíteros e talvez seja essa a causa de, inclusive, um alto número de presbíteros doentes, ou até alguns mesmo que suicidaram e não aguentaram o ministério. Então, como fazer nesse contexto para que o presbítero não perca esse entusiasmo, esse fogo que ele recebeu na ordenação e no batismo, né, do Espírito Santo? Vivemos tempos desafiantes, realmente. Essa cultura pós-moderna, com tantos desafios, não é? Uma cultura de uma vida muito corrida, que as pessoas mal têm tempo para conversar, mal têm tempo para abrir o seu coração. A gente vê que são tempos realmente de muitas dificuldades. E o presbítero, o padre, ele está inserido nesse contexto, ele não está fora do mundo, ele está dentro desse mundo. Como o nosso povo está vivenciando tantos sentimentos de angústia, de depressão, também o padre, e talvez até mais,
propenso porque ele está lidando com pessoas que trazem as suas angústias. Então ele é um catalisador, ele é alguém assim que de alguma forma atrai tudo isso, e ele precisa ter uma espiritualidade muito profunda para saber lidar com essas emoções, com esses sentimentos, com esses desafios. Por isso, nós temos insistido muito no sentido da espiritualidade do padre, a espiritualidade do presbítero diocesano, não é? Que é essa intimidade com nosso Senhor, que é essa alegria do colocar-se a serviço dos irmãos, a serviço de todo o povo de Deus. E para isso ele precisa ter o seu coração abastecido. Sabemos que não basta uma semana de retiro, é um momento forte, é um momento especial, mas é preciso que o padre, que ele esteja sempre aberto à espiritualidade, a maneira com que ele vai celebrar, a maneira com que ele vai fazer a sua leitura orante da palavra, que ele vai rezar a sua liturgia das horas, a maneira como ele vai lidar com o povo, tudo isso precisa ser sempre um revigoramento no seu ministério. A partir do momento em que ele consegue rever um pouco a sua vida, o seu ministério, ele vai procurando sempre mais se abrir à sua missão. Mas é preciso que não se caminhe sozinho. Nós estamos falando muito aqui nesses dias sobre a comunhão, o estar juntos, o sentir essa presença de nosso Senhor num presbitério, ou seja, entre os irmãos. Assim como o membro da família precisa estar na família, precisa estar inserido, apoiado na família, nós padres precisamos ter essa comunhão com o presbitério, com os nossos irmãos, formarmos essa comunhão, sentir que estamos apoiados um no outro, que nós não estamos sozinhos, que nós não enfrentamos sozinhos as nossas dores, nossos desafios, mas que nós somos irmãos, que nós somos uma família, que somos um presbitério, em que cada um procure ajudar o outro nos seus desafios, nos seus dramas, nas suas angústias. Nesse momento tem muita gente nos ouvindo, então vamos falar uma palavrinha também para o povo de Deus. Como que o povo de Deus pode ajudar o sacerdote a não perder essa chama da fé, do entusiasmo no seu ministério pastoral? O sacerdote numa comunidade, ele é o pai de família, é o pai espiritual. Alguns são novos, às vezes não tem nem muito jeito para ser pai, mas espiritualmente o padre, o próprio nome indica, é o pai da comunidade. Então, esse pai da comunidade, o pai espiritual, precisa ser apoiado nas suas iniciativas, precisa ter a presença da comunidade, precisa sentir o calor, o amor dos seus filhos, o amor da comunidade, esse afeto, o afeto ele é muito importante, porque o padre, ele não renuncia à afetividade, pelo contrário, ele renuncia à possibilidade de constituir uma família em benefício de uma família maior. E é essa família maior, que é a sua comunidade, que é a sua paróquia, que deve oferecer a ele todo o carinho, todo o afeto, todo o apoio. Eu penso que os paroquianos, as pessoas da comunidade, podem ajudar muito o seu padre, nesse sentido da maneira como vai tratar o padre, com o carinho, com o afeto, reconhecendo que não é um semideus, não é um anjo caído do céu, é uma pessoa humana. Saber reconhecer os limites do padre, saber reconhecer as suas dores, os seus sofrimentos, saber ser um apoio para o padre, porque o padre apoia tanta gente, ouve, o padre está aí aberto para acolher as dificuldades de tantas pessoas, mas ele precisa também ser apoiado, ele precisa ter o carinho, o apoio, a compreensão da comunidade. E eu digo agora como padre, não é todo dia que a gente está bem, tem um dia ou outro que a gente não está bem por um motivo ou por outro, né? Saber reconhecer, porque às vezes nos é cobrado muito assim, que a gente esteja sempre bem, sempre sorrindo, sempre feliz. A nossa vida não é assim, muitas vezes nós não estamos para sorrir, porque nós somos pessoas humanas, como todo ser humano. Então o povo de Deus
precisa compreender que o seu padre é uma pessoa especial, no sentido que tem uma missão especial, tem um carisma especial, mas é um ser humano. É um ser humano que tem os seus limites, que tem as suas angústias, que precisa do apoio e do carinho do seu povo. Muito obrigado, padre, pela entrevista. Eu que agradeço por essa oportunidade e nessa grande alegria de ter caminhado nesta semana com os padres da Diocese de Divinópolis, que eu não conhecia, apenas um ou outro, e agora tive a alegria de conhecer essa força evangelizadora, continuando a missão de Jesus Cristo na Igreja Particular de Divinópolis. Muito obrigado por essa oportunidade.